Bendito seja o nome do nosso Deus, que é vivo e poderoso. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando credes? Responderam-lhes: Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes eles: Em que fostes batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva judeu, um dos principais dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus eu sei quem é, e Paulo também. Mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, queridos? Podem tomar o assento em nome de Jesus. Queridos, essa leitura longa se faz necessária por conta do contraste que o texto vai trazer. Nesse texto, Lucas, o médico, que escreve seu 2º e último livro do Novo Testamento, ele vai mostrando a importância do Espírito Santo. A gente chama, de Atos dos Apóstolos, mas alguns dizem que talvez o nome mais apropriado fosse Atos do Espírito Santo, porque homem nenhum faz nada em nome de Deus que não seja
inspirado pelo Espírito de Deus. Dessa vez a gente vai começar pela história ao contrário. No final do texto, a gente vai ver que tinha um homem chamado Seva. Ele era um dos principais, ou o principal dos sacerdotes. Ou era sumo sacerdote, ou era uma espécie de superior, supervisor dos sacerdotes ali da região. Era judeu, teve contato com o Taná, com a Torá, com os salmos e com os profetas. Quando a gente olha para isso, a gente vê pessoas que têm um mínimo de instrução e um mínimo de conhecimento. Para você ser sacerdote, você tinha que conhecer alguma coisa. Você tinha que ter um certo nível de entendimento. Não daria para você ser um sacerdote, primeiro, se não corresse no teu sangue. Segundo, se você não conhecesse, não entendesse o teu ofício. Você era instruído a tua vida toda até chegar ao sacerdócio. Esses filhos desse principal do sacerdócio, eles tentaram uma façanha. E olha como o contraste é interessante. Lucas, o médico, ele vai relatar que Paulo emanava tanto poder de Deus. Paulo fazia coisas tão incríveis que levavam os lenços e os aventais dele para curarem. Perceba, não foi Paulo que entregou, amém? Não foi Paulo que instituiu essa doutrina de pegar a toalha, o lenço, igual fazem por aí essa coisa nojenta, né? Pegar o lenço, aquela coisa toda suada, e sair entregando, ou melhor, vendendo, né? Para dizer que a tua cura, o teu milagre vai estar ali. Não foi Paulo que fez isso, mas as pessoas saíam tão maravilhadas que de forma até ignorante achavam que o poder de Paulo era transferido para os lenços. E eles pegavam e tacavam, toma aí a tua cura. E as pessoas eram curadas. Via-se o milagre, via-se o poder de tanta ousadia e autoridade que aquele homem tinha. Que até os aventais e os lenços presenciavam esse poder. Só que você tem um principal sacerdote. Ele tem 7 filhos. E encontra um homem endemoniado. Eles acham que por serem filhos do sacerdote e terem ouvido a mensagem de Paulo acerca de Jesus, eles teriam essa autoridade. Autoridade contra espírito maligno. Espírito maligno, irmão, existe. Demônio é real. São 2 realidades sobre os demônios que a igreja trata de forma leviana. Primeiro, é dizer que o diabo não existe. É dizer que demônios não existem. A Bíblia fala sobre isso, é só ler Jó. E os anjos se apresentaram, e com eles também Satanás. E o Senhor pergunta, ô intruso, o que tu está fazendo aqui? De onde que tu vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, onde ele estava, aqui. Ele existe. Ele assola. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele vem com um intuito, e não é te deixar pobre. Ele não vem com o objetivo simplesmente de destruir tua família. Ele não vem com o intuito simplesmente de te colocar enfermo. Ele usa tudo isso, destruir a tua família, acabar com o teu sossego do dia a dia. Ele vem tentando te deixar enfermo e fazer tantas outras coisas, porque o objetivo dele é te afastar de Deus. É te colocar para longe de Deus. Por isso que para uns, Márcio, ele tenta deixar pobre. Outros ele enriquece. Por quê? O objetivo é afastar dele, do Pai. Afastar de Deus. Esse é o objetivo. O outro lado já é um outro extremo. Se um lado do cristianismo tenta
dizer que o diabo não existe, o outro lado já olha e diz que tudo é diabo. Tudo o que acontece é Satanás. Tudo o que acontece é demônio. É demônio aqui, é demônio acolá. Acontece qualquer probleminha, o celular travou, isso é o diabo. A câmera que dá uma travada, acontece alguma coisa, isso é o inimigo tentando impedir essa obra de avançar. Pode ser, ou pode ser só que a gente é pobre e não consegue comprar um equipamento de ponta. Pode ser. Mas não. Certa vez eu ouvi uma história, uma ilustração, né? A pessoa contou que a igreja estava um pandemônio. Briga, chocarrice, fofoca, irmão partindo um para cima do outro, coisa triste. E todo mundo, isso é o diabo, o diabo lá fora. Eu não tenho nada a ver com isso que vocês arrumaram aí, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem eu seria capaz de fazer isso. A gente sabe que não é verdade. Só que essa ilustração é interessante, que tem tantos horrores que acontecem, e a gente terceiriza para o diabo, terceiriza para os demônios, e não necessariamente a culpa dele. Porque aí a gente tem um probleminha chamado pecado. Mas não é sobre isso que a gente vai entrar hoje. Os 7 filhos do sacerdote Sebas olharam para aquele homem possesso, cheio de demônio. E ele foi até esse demônio, achando que teria alguma autoridade. E vira para eles e fala: olha só, eu os esconjuro por meio de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tiveram, Alexandre, a convicção de poder virar para o demônio, para o endemoniado, e falar: saia em nome de Jesus. Jesus, ele nos deu um acesso direto a ele. Quando ele lá em Mateus 10, ele chama os seus discípulos, ele está representando naquele cenário a igreja dele. Ele vira para a igreja dele, irmão Everaldo, e fala assim: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu dou para vocês a autoridade de expulsar demônios em meu nome, disse Jesus. Ele não nos deu uma autoridade de expulsar demônio em nome do Jesus que o pastor Vitor prega. É em nome dele, é direto no nome dele. É por isso que nesse lugar você é incentivado a ler a Bíblia. É por isso que nesse lugar você é incentivado a orar. É por isso que nesse lugar você é incentivado a jejuar, a viver a congregação, viver igreja. Porque dessa forma você se santifica, dessa forma você se separa, dessa forma você busca Deus, dessa forma você cultiva mais de Deus e tem um relacionamento direto por Ele. Eu não sou o intermediador. O intermediador é Ele. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. É isso? Não. Ninguém vem ao Pai. Passa por Ele diretamente. O contato é com Ele. A proximidade é com Ele. Olha só, eu estou te expulsando, esconjuro vocês aí, demônios. Espírito maligno. Por meio de Jesus que Paulo prega. Não, irmão. Não é por meio daquele que Paulo prega. É por meio daquele que se encarnou. Vitor, mas qual a diferença? Paulo pregava Jesus. Isso, eles só estavam conhecendo de ouvir falar. Eles tinham que ter intimidade e proximidade. Porque ouvir um monte de gente ouve. Ouvir, tem um monte de pregação no YouTube, mas está com ele face a face, porque é fácil chegar: eu quero ser como Elias, eu quero profetizar, e eu quero fazer fogo cair, eu quero mandar parar de chover, eu quero ressuscitar morto, eu quero ver a cura e o milagre, mas não pago o preço que Elias pagou. Qual foi o preço? 1 Reis 17, começa dizendo: Elias, vive o Senhor em cuja face eu estou.
Ele estava na presença de Deus constantemente. Ele buscava Deus constantemente. Ele não estava falando em nome de alguém que terceirizou para ele lá. Não, ele estava em nome do Senhor. Ele estava na autoridade de Deus. Ele era imparável, porque ele conhecia Deus. Tu conhece o teu Deus? Tu tem intimidade com Ele, irmão? Quando tu abre a tua boca, tu fala dele. Quando tu abre a tua boca, sai vida. Quando tu abre a tua boca, sai o poder. Quando tu abre a tua boca, sai a graça. Quando tu abre a tua boca, vidas são impactadas, irmão. Ou soltar em nome do Jesus que o pastor prega. Em nome do Jesus que o evangelista prega. Não, irmãos. Não. O que aconteceu com eles? Na versão Vitor e atualizada, tomaram uma surra. Uma surra bem dada. Os demônios entraram em 2 homens e os 2 pegaram 7 e deram uma surra neles. Por quê? Porque não conheciam a Jesus. Nós estamos numa nova dispensação no nosso ministério. Nós vamos enfrentar, como Paulo falou, bestas e feras no evangelismo. Nós vamos enfrentar demônios. Você acha mesmo que o diabo vai ficar parado, tranquilo? Ele vai ficar de boa com essa direção que Deus está nos dando para saquear o inferno. Nós vamos tomar de assalto. Nós vamos arrancar vidas da boca do urso e do leão. Vamos arrancar ovelhas da boca do urso e do leão. Nós vamos enfrentar gigantes. Eu não estou falando de problemas, de lutas. Lutas a gente tem e não vai mudar, não vai parar, vai aumentar. Eu estou falando de desafios para testar a nossa fé. Eu estou falando de tentações para tu se levantar contra a tua esposa, contra o teu marido, porque tu está dando um passo para desafiar Satanás, os demônios e todo o inferno. Eles fizeram isso sem preparo. Eles fizeram isso sem temor. Eles fizeram isso sem ter intimidade com Deus. A reunião de oração às segunda-feira, irmão, não é para a gente cumprir protocolo. O nosso culto e a nossa liturgia não tem nenhum momento da contribuição para dizer, porque fazem assim, né? Colocam mais culto para pedir mais dinheiro. O propósito dessa reunião de oração não é a gente cumprir mais um compromisso por tabela. Não, é para a gente botar a cara no pó e buscar o poder de Deus, coisa que eles não fizeram. Interessante que o espírito maligno fala: eu conheço Jesus. Esse Jesus é aquele que morreu na cruz, aquele que decretou a minha derrota. Esse Jesus aí, eu sei quem ele é. Esse Jesus é o profetizado lá atrás, que viria semente da mulher e pisaria a cabeça da serpente, é ele. Esse é o profetizado pela serpente de prata. Esse é o profetizado, é o descendente de Abraão. Esse é o filho de Davi, eu conheço ele. E esse Paulo, eu já possuí ele. Eu já estive na vida dele. Por meio deles eu encerrei. Sabe o que é encerrar? Eu já matei muitos cristãos. E tentei sufocar, mas eu não consegui. Porque esse Jesus que o Paulo prega, o resgatou. Agora, eu conheço o Paulo. Jesus eu também conheço. Isso o demônio falando. Mas vocês eu não sei quem são. Queridos,
Tem um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. Tem ele em audiobook, é muito bom, muito bom. Naquele livro, Leonardo Ravenhill escreve e diz: eu quero estar no topo, quero ser o número 1 da lista de procurados do inferno, porque eu quero incomodar Satanás, eu quero acabar com o reino dele, eu quero despertar sua ira. Como eu faço isso? Falando em línguas por aí? Como é que eu vou fazer isso? Botando uma Bíblia embaixo do braço? Não. Buscando a Deus e pregando o Evangelho. Fazendo o reino expandir cada vez mais. Eu quero estar lá no topo e eu faço o coro com ele. Eu tenho certeza que a Igreja Aliança faz comigo. Nós estaremos no topo do quê? De visualização do YouTube? Não. Não. O YouTube é uma ferramenta para que Deus alcance mais almas. O objetivo não é um Instagram, não é as redes sociais. O objetivo é estar no topo da lista daqueles que incomodam o inferno, daqueles que incomodam Satanás, daqueles que incomodam os demônios. A gente não tem que andar do lado deles, irmãos. A gente tem que andar expulsando eles. E eles não conheciam, não eram conhecidos por Satanás, não eram, irmãos, conhecidos pelos demônios, não eram. Eles tomam uma surra, saem dali correndo. E o contraste interessante é com o início do capítulo. Paulo, ele chega, depois por passar por regiões superiores, depois de ir a Corinto, ele chega em Éfeso. Ele fica um tempo pregando ali. Mas quando ele chega, ele encontra alguns discípulos. E ele tem uma preocupação. Vocês receberam o Espírito? Vocês já receberam o Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar que há o Espírito. Eram discípulos. Eles não tiveram contato só com o Antigo Testamento, tiveram contato com a doutrina do Evangelho, mas não conheciam o Espírito. E o que eles respondem? Olha, vocês são batizados em quem, então? Se vocês são discípulos, vocês são batizados. Eles viram e falam: olha, nós somos batizados no batismo de João. O conhecimento deles ia até João. Eles ainda não tinham recebido a graça. Então Paulo começa a ensiná-los. Então os batiza em nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você pode estar com uma estrada muito longa. Você já pode ter passado por maus bocados em outras igrejas, nessa igreja, o que for. Mas se você identifica que a ação do Espírito está ausente na tua vida, que o derramar do Espírito está ausente, que o poder do Espírito está ausente, chegou a hora de rebobinar e de recomeçar a caminhada. Mas eu aconteci, vivendo do que fez lá atrás, é o hoje, é o agora. Mas eu já vi prodígios e sinais, e o agora? Mas eu já vivi experiências, e o agora? Não, mas antigamente era assim, assim, assado, e o agora? Vos digo que ainda hoje, se ouvirdes a minha doce voz, é hoje. Deus se preocupa pelo hoje. Deus se preocupa com o presente, com o agora. Você pode ter ganhado 5.000 almas, 10.000 almas. Quantas vidas foram, irmão? E hoje? E o agora? Não, mas já houve uma época que eu lia 10, 5, 15 capítulos da Bíblia por dia. E hoje leio a Bíblia dia sim, dia talvez.
Eu oro, eu acordo de manhã, eu dou graças. Só isso não, eu também oro no almoço, amém. E à noite eu oro já dormindo. Aquela oração com sono, né? Como é que é? Senhor, abençoa Jesus. Em nome do Espírito Santo. Amém. Não, irmão. É o hoje. Eles podiam olhar para Paulo e falar: quem é você? João Batista, que é o batismo que eu estou. Jesus falou que nascido de mulher não tem maior do que ele. Sai para lá, Paulo. Não. Eles aceitaram o recomeço. Eles aceitaram rebobinar. Eles aceitaram voltar. Não voltar para o passado, mas voltar à origem. Voltar no passado, tu tem que voltar lá na tua vida pregressa. Tu tem que voltar lá no teu pecado. Deus, Ele não quer nos levar para o passado. O passado pode ser Gênesis 1, a criação. Ele quer nos levar à origem. Qual é a origem? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. Ele quer te levar para Ele de novo. Para voltar a viver aquilo que Ele te separou para viver. Para voltar a viver maravilhas, prodígios e sinais. Voltar a viver experiências que no passado estava reservado aos profetas. Estava reservado aos sacerdotes que tinham toda uma preparação para poder entrar no templo, para poder ver algo diferente, receber uma direção. O profeta vinha e Deus, o Espírito falava com ele. Agora não, o Espírito não é mais por porção, ele é completo, ele é o selo de Deus na tua vida. Todos temos acesso. Todos temos acesso ao poder do Espírito, à autoridade do Espírito, à unção do Espírito, a unção que do céu recebeste, nela permanecei. A unção está disponível. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo 12 homens. Paulo transferiu, impôs as mãos neles, naqueles que estavam rasos, naqueles que estavam fracos, naqueles que estavam naquela posição única. Paulo basicamente disse a eles: Deus tem mais para vocês. Deus tem algo além para vocês. Então, recebam o Espírito. Fluam naquilo que Deus deu para vocês. Vai todo mundo sair daqui falando em línguas? Não, queridos, não. Isso era o que Deus tinha para eles. Vai todo mundo sair daqui profetizando também? Não. Era o que Deus tinha para eles. Talvez Deus tem para você o dom da cura, ou os dons de curar, ou tem as maravilhas, o discernimento, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Deus, Ele tem algum dom reservado para você, portanto, receba o Espírito Santo de Deus, receba a autoridade e creia nisso. A gente não precisa de nenhuma iniciação, a gente não precisa te mover emocionalmente, você só precisa crer. Ele entregou para você. Ele quer usar você. Ele quer revestir você. Então chegou a hora de agirmos. Chegou a hora de sairmos da nossa posição do batismo de João. Chegou a hora de darmos um passo. Eu quero, Paulo. Eu quero esse Jesus. Eu não quero só ouvir da tua boca, eu quero Ele. Então receba o Espírito.
Eu quero ir além, Paulo. Isso que tu faz, porque essas línguas que tu fala, eu quero, Paulo, então fala. Paulo, isso que tu faz, o que? Profetizar, eu quero, profetiza. O próprio Paulo falou, melhor é aquele que busca o dom de profetizar. Se você quer, busca, irmão. Busca. Os hospitais estão cheios de enfermos que diariamente baixam a sepultura. Prega, anuncia. O teu vizinho, colega de trabalho, todos precisam de Jesus. E existe um dom que está adormecido em você. Existe algo que está parado. E Ele quer despertar. Ele quer te acordar. O homem de branco quer. Trouxe a cifra? Ele quer te acordar. Ele quer te despertar. Portanto, avance. Mas eu já aprendi tanta coisa, eu não estou falando para você descartar o que aprendeu. O que João, o profeta, o Batista, ensinou, era de Deus ou não? Era. O que Paulo veio fazer? Ele só... Ali, Márcio. Ali. Ele só completou. Ele só completou aquele ensino. Aqui. Eu não estou dizendo para descartar tudo que foi aprendido no passado. Para ninguém fazer isso. Não, não, não. O que eu estou te dizendo é hora de avançar com aquilo que você tem aprendido aqui. É hora de você pegar aquilo que você tem aprendido e falar, Senhor, eu creio. É Bíblia, irmão. É Bíblia que é ensinado aqui. Pegue e diz, eu creio. Só que eu quero mais. Agora eu quero também não só o que é falado lá. Eu quero ir além da letra. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero mover pelo teu Espírito, porque eu creio na palavra de Jesus. E qual é a palavra de Jesus? Vocês farão obras maiores do que as minhas. E o livro de Atos está repleto disso. A história da igreja, dos pais da igreja, está repleta disso. A reforma protestante está repleta disso. Os avivalistas, os puritanos, até os evangelistas do século passado, para chegar hoje a igreja fracassar. A igreja fracassou, ela não conhece mais o seu Salvador. Ela está ouvindo muito e teologia tem, Bíblia tem, mas o povo não erra só porque não tem as Escrituras, erra porque também não tem o poder de Deus. Erra porque não é dependente do Espírito. Erra porque não tem fé. Erra porque não tem convicção. Erra porque não reconhece o seu Salvador. Mas hoje, tenha fé. Ore e olhe para o que a Bíblia diz. Paulo chegou até eles, irmão Everaldo, e não fez nenhuma cena. Vocês não receberam, não? Então vem cá, recebam o Espírito. Ninguém saiu pulando, saiu marchando. Ninguém saiu que nem pipoca, não. Mas eles saíram dali e a vida deles foram mudadas. E eles passaram a contribuir, alcançando vidas e almas para o Cordeiro de Deus. Os filhos de servas são um contraste do que é a igreja. Acham que conhecem a Jesus. Entretanto, bem, têm apenas contato com pregações e boas pregações. Os filhos do sacerdote tinham contato com a pregação de Paulo. E por isso, achavam que tinha autoridade. Proclamam e profetizam viverem um avivamento. Mas eu digo, vivem um esfriamento da genuína fé. E estão tendo, por consequência, uma apostasia.
o diabo é o seu verdadeiro líder. Enquanto não tiverem um retorno verdadeiro do início, um retorno como se fosse um novo convertido, sendo um discípulo, não receberão o Espírito Santo. Se não tiverem a humildade de voltar atrás, de sentar no banco e falar, eu quero mais, receberão o Espírito. Agora, se você está cheio de si, o Espírito não vai entrar, você precisa se esvaziar. Por isso pode chegar doutor, mestre, evangelista e pastor. Vai ter que sentar. Não para aprender de mim, mas para aprender dele. Porque a gente chega em muitos lugares e isso acontece, né? A gente aprende João 3,16 e já se acha mestre. E já se acha muito grande. Não. Nós precisamos descer e nos humilhar. E cultuar. E aproveitar a oportunidade que nós temos para sermos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.